Tá certo. O Alessandro falou no começo, ele falou, pô, olha essa foto aqui, tava muito inflamado. Todo médico que eu converso fala assim, quer viver muito, você tem que ter um corpo desinflamado. Exato. E hoje ele tá desinflamado. Hoje, sim. O que é a inflamação? O que causa a inflamação? E por que ele fica desinflamado quando ele entra nesse universo? Isso é muito bacana falar, pergunta, né? excelente. Boa pergunta. Porque, assim, hoje a nossa alimentação, né, o que a gente tem preconizado, como eu disse, é a maior quantidade de carboidratos, e principalmente carboidratos simples, né? Então, a gente vê muito aí macarrão, né, açúcares. E uma coisa que é interessante é que os alimentos industrializados, eles tem, né, uma quantidade ali grande de açúcar, grande de sal, grande de gordura por conta da palatabilidade, né? Então, ou seja, aumenta demais, né, o açúcar. E o açúcar, ele é um alimento que inflama, né? É uma droga, né? É uma droga, né? A gente entende que a pessoa é viciada no... E o açúcar que você fala é o açúcar literal ou é o alimento açúcar se torna... literal e o do alimento, do Então carboidrato. você tá falando de qualquer tipo de carne. Macarrão tem açúcar, vai virar açúcar no sangue, né? Vai virar Exatamente. glicose. E aí, com Então isso... são todos os alimentos que têm muito carboidrato, é Muito isso? carboidrato. Assim, a gente tem que dividir, né? Porque não vamos colocar no mesmo balaio frutas e raízes com alimentos industrializados. Industrializado. Industrializado, né? Então, aqui a gente não, na verdade, nós não somos contra carboidrato. É importante a gente mencionar isso, mas nós somos a favor o quê? De uma alimentação com comida de verdade, tá? Então, assim, os industrializados, assim como esses géis, esses montes de suplementos, né, que tem quantidades altas de maltodextrina, que isso também, né, gera essa inflamação. E nomes que a gente nem sabe o que é, né? Nome que a gente nem sabe o que é, né? Isso gera essa inflamação. No esporte, a inflamação, ela acontece normalmente pela oxidação mesmo, né? O ato de fazer exercício. Já aumenta essa inflamação, né? Já é algo que gera a inflamação do corpo, né? Então, você vê, ele tinha uma alimentação que ele comia a todo momento para bater meta calórica, né? Porque a meta calórica para o atleta é muito importante, porque ele perde rendimento se ele não bater. Então, tinha que comer o tempo inteiro. Isso gerava maior inflamação. E tem muitos atletas que acabam comendo doce mesmo. Não sei se, né? Tem gente que come doce de leite condensado, enfim. Tem esse consumo. Isso vai gerando mais inflamações, né? E aí, às vezes, a pessoa vai inchando, ela sente muitas dores, ela não consegue, às vezes, ter uma recuperação rápida. No endurance, a recuperação ela é muito importante para treinar no outro dia. No caso dele, faz provas, uma seguidinha da outra, 3 dias seguidos. Ele precisa estar bem, então ele precisa estar com menos inflamação. A inflamação, ela vai existir, mas a gente precisa minimizar essa inflamação dele. Tem um jeito de medir a inflamação? Tem jeito de medir, sim. Como é que é feito isso? A gente faz exame, né? Faz exames de sangue, né? Então tem como fazer. Uma pessoa que está aqui assistindo a gente quer saber, quero saber se eu estou inflamado ou não. O que ela faz? No caso, tem que fazer toda uma anamnese, né, pra gente entender como é que é a parte da alimentação. Aí faz um monte de exames, não é um exame específico, a gente faz vários exames, pede vários exames. Esse da microbiota é muito importante também, porque o intestino inflamado, ele já me dá um indicador de que você está inflamado. Então, porque tudo que entra para o nosso corpo é através da parte intestinal. Então, ou seja, é importante também a gente saber como é que está essa parte intestinal, a parte sanguínea. Então, tem uma série de coisas para se fazer para a gente saber. Mas, assim, só de você olhar, você já sabe que a pessoa está inflamada. A pessoa que tem um sintoma de dor crônica, né, cara? Exato. A protuberância abdominal, uma circunferência abdominal, ela provavelmente esteja a pessoa inflamada. Não que seja só isso. Pessoas magras por fora são gordas por dentro, né? Quem tem metabolismo acelerado, come qualquer coisa. Aquela pessoa magra de ruim. Né? Magra de ruim, que a gente fala, né? Com gordura visceral, esteatose hepática, né? Enfim. E a qualidade do sono baixa, dor de cabeça, enxaqueca, essas coisas todas, o corpo vai sinalizando, né, Marcelo? Ó, tem coisa errada aqui, tem coisa... Mas só que as pessoas acham que isso é normal, cara, hoje em dia, né? Pois é o lance da referência que eu falei, né? Normal, eu cara. sou assim. Eu sou assim, minha família é assim. Não, o ser humano não é assim, cara. Não é. Nós somos Esse não é normal, né? Nós somos uma espécie espetacular. Então,
alguns mecanismos, algumas coisas na tua vida que você vê, acorda com dores, né, com cansaço, não dormiu direito. Isso são processos inflamatórios. Você falou muito bem. Hoje um médico que trata a inflamação cura o paciente, cara. Médicos americanos falam muito sobre isso hoje. De tratar, né? Inflamação, mas tudo passa pela alimentação, cara. O ser humano tá se alimentando com lixo, cara. Total. Ele largou todas as suas referências de alimentação. Então a gente tem que resgatar isso daí, cara. A gente tá falando assim, eu perguntei aqui como é que faz, mas a probabilidade é que quase todo mundo esteja inflamado. Sim. Que está escutando a gente hoje, é provável que todo mundo esteja inflamado. 12% é mais, né? Agora eu não posso falar, mas eu lembro que o Dr. Souto falou que esse número já aumentou. Mas os americanos, 12% só tem a saúde metabólica, né? 80%, o resto já tem disfunção. A maioria tem problema metabólico. Algum problema metabólico. Né? E que dizem, né? A gente tem um diabetes que é uma doença que afeta uma parte relevante da população, mas o pessoal fala muito do diabetes 4.0 e apontam isso pro câncer, né? Exato. Que câncer, provavelmente Alzheimer demais, Exato. Né? Então uma loucura, né? Porque o aumento das doenças, a gente fica falando, mas por que tá aumentando? Já estão meio que chegando à conclusão que está vindo por causa da alimentação. Exatamente. E o diabetes tipo 2, ele é uma doença de estilo de vida. Porque existe a diferença do diabetes tipo 1, né, que é uma doença autoimune, e o diabetes tipo 2 é uma doença totalmente evitável, que é o quê? De estilo de vida. Através da alimentação, através da prática da atividade física, né? Então, ou seja, você... ter diabetes tipo 2 significa que você está fazendo alguma coisa errado na tua alimentação, no teu estilo de vida. E muitas vezes a pessoa ela acha que está tendo uma alimentação saudável. Se você for, por exemplo, nas gôndolas de adoçantes para o diabético, que é aqueles adoçantes, né, de forno e tal, qual é o primeiro ingrediente? É maltodextrina. A maltodextrina tem um poder muito maior de aumentar a glicemia. É muito maior do que o açúcar. Então, o que acontece? A pessoa vai lá achando, nossa, eu vou comprar esse adoçante aqui para poder estar utilizando, e a glicose dela não baixa, ela não melhora, cada vez mais tem que usar a medicação. E tem pico de insulina também. Tem pico. E aí ela fala assim, poxa, mas eu estou usando esse adoçante. E aí você fala assim, gente, a indústria, né, alimentícia está colocando algo que tá ali com o selinho ali da Associação do Diabético, né? Que aí o cara vai falar assim, poxa, eu vou comprar porque tem o selo aqui. Só que tá aumentando ainda mais o diabetes dele. E vários estudos mostram que o adoçante tem uma correlação muito grande com demência. Sim. Né? Então, assim, a gente come um monte de coisa. O próprio leite ou um alimento não tem lactose. Como é que o leite não tem lactose? Aí você vai ler lá e você vê assim, tem lactose, mas eles estão colocando um negócio aqui chamado lactase. E aí alguém inventou uma lei que fala assim, não, se tiver lactase, você pode dizer que não tem lactose. Gente, a gente tá sendo enganado. Exatamente. Rótulos, né? Mas voltando lá, o que tá na gôndola hoje nos mercados mundiais não é leite, né, cara? Não é leite, né? É um produto branco. Químico. Que tá ali. É um produto branco. Leite não é o que a gente tomava quando nós éramos crianças. Direto da vaca, né? Não é. Fresquinho mudou completamente, né? E como a sua esposa fala, cara, se afaste do industrializado. Mas olha só o absurdo. Já recebi uma mensagem de um amigo, Marcelo, mas você fala que comida de verdade, sempre falando o que é comida de verdade? Eu falei, pô, não acredito. A pessoa não sabe definir? Não sabe definir. Aí eu falei assim, cara, é simples. As pessoas que estão ouvindo esse podcast, é um teste muito simples. Você pega duas coisas. E faz a pergunta, isso daqui foi feito pela natureza? Matou, cara. Boa definição, velho. Gostei. Acabou. Não coma. O animal feito pela natureza, as frutas feitas pela natureza, raízes feitas pela natureza. Tudo come. E semente? Vocês não falaram de sementes e tal. Não come. A semente. É
A gente vai entrar agora num momento podcast polêmico. As pessoas acham que sementes são bom, né? O pessoal, todo mundo come. Oleaginosas. Mas eles têm um alto índice de antinutrientes, né?